Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. A Jesus Cristo toda honra, toda glória, todo louvor, toda nossa adoração. E gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que tocou muito no meu coração. E essa palavra eu compartilhei ontem lá no culto dos conectados. E essa palavra, então, continuou latejando no meu coração e eu gostaria, então, de compartilhar agora com toda a igreja, tá? Então, para tanto, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, onde nós vamos meditar sobre a cura de um leproso. E nessa meditação vamos analisar que este milagre fala muito mais aos nossos corações do que nós imaginamos. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e o texto que nós vamos ler é do verso 1 até o verso 4. Do versículo 1 ao versículo 4 será o texto que nós vamos fazer uso para a reflexão, a nossa meditação nesta noite, tá? Agora final de tarde, início de noite, e quando você estiver vendo talvez já seja noite, e com certeza já será noite, mas com certeza eu creio que o Espírito Santo estará falando ao teu coração, assim como tem falado ao meu. Amém? Achou? Abriu aí? Mateus capítulo 8, verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que venha falar aos nossos corações? Então vamos falar com Deus. Oremos. Pai querido, Senhor de toda a glória, te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia de vida. Te agradecemos, Senhor, porque na manhã desse dia a tua misericórdia se renovou sobre cada um de nós e no decorrer do dia a tua graça nos sustentou e tem nos sustentado até o presente momento e não será diferente nesta noite. Pai, muito obrigado. E agora lhe pedimos, fale conosco, fale aos nossos corações. Necessitamos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós lhe pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos analisar no capítulo 8, a partir do verso 1, nós então lemos o relato escrito pelo apóstolo Levi, também conhecido como Mateus, e ele relata o momento em que Jesus descia do monte onde Jesus ministrou o famoso sermão das bem-aventuranças. E esse sermão, ele compreende do capítulo 5, inicia-se no capítulo 5, no Evangelho de Mateus, e vai até o finalzinho do capítulo 7. Então, esses 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7, é o sermão que Jesus ministrou nesse monte. E ao final do seu sermão, da sua pregação, onde Jesus então apresenta uma nova doutrina, se bem que o que Jesus estava apresentando era o Antigo Testamento,
o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, mas naquela época era a palavra de Deus, e Jesus estava mostrando de uma forma mais prática aquilo que já estava escrito na lei. Então Jesus estava mostrando de forma prática, de uma forma sucinta, daquilo que realmente Deus esperava de cada um dos seus servos. Mas ao final daquele sermão, Jesus então desce aquela colina e Jesus é acompanhado dos seus discípulos e de uma grande multidão, como nos narra no primeiro versículo do capítulo 8. Uma grande multidão. Esse detalhe é importante para nós podermos entender o contexto desse milagre da cura do leproso. Então, ao descer do monte, Jesus então é interpelado, ou seja, Jesus é parado por um clamor de um homem, e esse homem então se aproxima de Jesus. Diz o texto no verso 2, que ele então se ajoelha diante de Jesus. Apesar do texto dizer que ele adorou, então o fato de ele ter adorado, a prática, ou seja, o ato dessa adoração se traduz então em ajoelhar-se. Ele se ajoelhou e então, ao se ajoelhar, ele adora ao Senhor, porque ele reconhece que Jesus não é apenas um profeta. Ele reconhece que Jesus é muito mais do que um grande profeta. E ele então clama: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Interessante que essa postura desse homem nos traz lições maravilhosas. Primeiro, ele reconhece que Jesus é Deus, porque em nenhum, são raros, né? Eu ia falar nenhum, mas eu quero me corrigir agora, são raros os milagres que o Novo Testamento relata de cura de leprosos. São raros, né? E mesmo assim, quando o leproso era curado, no caso, um exemplo que nós podemos destacar, a cura de Naamã é um exemplo. Temos também a cura de Miriam. E essas curas se deu pelo poder da palavra. Não houve toque do profeta. Jesus então se mostra como superior, inclusive à enfermidade, porque ele toca no leproso, coisa que era proibido por lei. Jesus toca, mas aquele homem, ele se chega a Jesus, primeiro ele adora, e o ato de adoração já é o reconhecimento que Jesus é Deus, porque os profetas não eram adorados. O profeta podia até ser admirado, mas a adoração não. Nenhum dos profetas no Antigo Testamento recebeu adoração. Pelo contrário, eles não aceitavam adoração porque adoração só a Deus. Então esse homem, ele adora. Então isso nos revela que ele sabia que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo, não era apenas um profeta. Segunda lição, ele se submete à vontade de Deus. Interessante que nós fazemos orações, nós clamamos a Deus, apresentamos ao Senhor as nossas necessidades, nossas petições, mas no fundo, nós desejamos que Deus atenda a nossa necessidade, que Deus realize o desejo do nosso coração. Mas esse homem, que também queria ser curado, no entanto, ele se submete.
se o Senhor quiser. Ele queria, mas prevalecia sobre a vontade dele, a vontade de Deus. Isso é uma lição para todos nós. Será que quando nós oramos, nos submetemos à vontade de Deus? É uma pergunta. É algo para nós olharmos para nós mesmos. Será que quando nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, submetemos a nossa necessidade à vontade de Deus? Ou será que queremos de todas as formas que Deus satisfaça a nossa vontade? E a vontade de Deus, onde fica? E os propósitos de Deus? E a soberania de Deus? Então nós precisamos aprender com esse homem, nos submetermos à vontade de Deus. Outra lição que podemos extrair é que esse homem, ele ouviu de Jesus: quero. Isso nos mostra então que é a vontade de Deus que sejamos abençoados. É a vontade de Deus. Como já ministrei isso algumas vezes, o coração de Deus arde com o desejo de nos abençoar. Porém, nós precisamos nos submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Como o Jesus, o próprio Senhor, nos ensina lá na oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Será que realmente nos submetemos à vontade de Deus? Deus está pronto para atender às nossas petições. Como Jesus também nos ensina: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim, porque Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece todas as nossas necessidades e Ele está pronto para nos atender, Ele está pronto para nos socorrer, para nos proteger. Porém, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer a nossa vontade. Deus atendeu a oração, o desejo daquele homem. E Jesus, então, quebrando o protocolo, indo de encontro às tradições, Jesus, ele toca no leproso. Mas esse homem ainda nos traz outra lição: coragem para enfrentar desafios. Por que digo isso? A lei de Deus, a lei de Moisés, o que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, era a lei que regia a nação. Diferente de hoje, do nosso contexto hoje. Nós temos a lei de Deus, a Bíblia Sagrada, e a nossa nação tem um conjunto de leis que nós chamamos de Constituição. Naquela época, na época de Jesus, ou até mesmo antes também, a lei que regia a nação era a lei de Deus. Era a palavra de Deus que era a lei da nação. Então, aquele leproso, ele estava sujeito à lei da nação, que era a palavra de Deus. E o que dizia a palavra de Deus para aquele homem ou para qualquer pessoa que encontrasse com lepra, que se encontrasse com lepra, que fosse contraída por essa doença chamada lepra? Havia leis e leis severas para com o leproso. O leproso, ele era afastado do convívio social. Diferente hoje, nós tivemos então um afastamento social, né? Tivemos que manter um afastamento um dos outros por conta da pandemia, mas para com o leproso o negócio era mais sério. Ele tinha que ser retirado do convívio social. Não era apenas ficar isolado dentro da sua casa, dentro da sua tenda.
Não. Ele tinha que ser retirado da cidade. Ele tinha que viver fora dos muros da cidade. E tinha outra coisa. Todas as suas roupas eram queimadas e ele saía só com a roupa do corpo e ele tinha que viver ao léu, dentro de cavernas, grutas. E outra coisa, quando ele se aproximasse, ou se ele estivesse à beira do caminho, mendigando, né? Porque não podia trabalhar, não podia viver num contexto social. Às vezes muitos deles mendigavam, pediam esmola para sobreviver. E se pessoas se aproximassem dele, ele tinha que avisar as pessoas que ele era leproso. Se ele não avisasse as pessoas da sua condição, ele corria o risco de ser apedrejado. Lembra que nós lemos no verso 1 que Jesus desceu do monte com uma grande multidão? Esse leproso ele se aproxima de Jesus e, consequentemente, se aproxima da multidão. E a lei era severa com relação a isso. Vamos ver o que diz essa lei? Abra a sua Bíblia. No livro de Levítico, no capítulo 13, Levítico, capítulo 13. Levítico, capítulo 13, verso 45 e 46. Levítico, capítulo 13, verso 45 e verso 46. Olha só o que diz. Verso 45. Também as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, a sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior e clamará: imundo, imundo. Presta atenção. Verso 46. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está. Habitará só na sua habitação. A sua habitação será fora do arraial. Então vejamos aqui. As roupas serão rasgadas e queimadas, tá? Em outra passagem fala disso. Eles seriam queimadas, tá? As roupas seriam queimadas, a cabeça seria rapada, habitaria fora do arraial. Diz também que os lábios superiores estaria coberto, ou seja, enrolaria uma faixa na região entre os olhos e a boca, como se fosse uma máscara, e esse tecido ia ficar abaixo do nariz, acima do nariz, abaixo dos olhos e tampando os lábios superiores. Então, a faixa. E ele teria que clamar: imundo, imundo, ou seja, avisando as pessoas que se aproximassem que ele estava imundo por conta da lepra. Era a lei, e ele tinha que cumprir isso. E diz aqui no verso 46 que a sua habitação, ele ia viver só fora do arraial, fora do contexto social, longe das pessoas. Essa era a lei. Então esse homem, aquele homem que se aproximou de Jesus, ele tem que ter coragem, porque ele sabia o risco que estava enfrentando. Ter coragem. Isso nos traz lições. E você, meu irmão, você, minha irmã, você tem coragem para clamar a Deus? Coragem para enfrentar os desafios? Muitas vezes, quando nós oramos por um ente querido, quando nós oramos por uma pessoa, nós sofremos com isso. E nós precisamos ter coragem para isso. Mas essa passagem da cura do leproso nos traz ainda algumas lições preciosas. Talvez
quando você tenha lido essa passagem, você não tenha percebido alguns detalhes, e eu quero compartilhar com você então. Quando Jesus curou aquele leproso, no verso 4, eu quero voltar para Mateus 8, tá? Vamos voltar para Mateus capítulo 8, e eu quero agora ler contigo o verso 4, o versículo 4, tá? O versículo 4, Mateus 8, verso 4. Olha só o que Jesus diz. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. É esse ponto que eu quero chamar a atenção. Essa oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. O que isso tem a ver, o que isso diz respeito a mim e a você? Muita coisa. Isso diz muito respeito a nós, porque Jesus, ele também nos purificou. Jesus nos resgatou, nos limpou. Nós estávamos também contaminados por uma lepra espiritual e Jesus nos purificou dessa lepra espiritual. Vamos analisar então, porque esta oferta que o leproso teria que levar até o sacerdote, e não era qualquer oferta, já estava pré-determinado o que seria apresentado para o sacerdote como oferta em testemunho da sua cura. Então já estava previsto na lei de Moisés o que seria, que ofertas seriam essas. E essas ofertas então nos traz lições, nos traz revelações. É um tesouro que nós podemos aqui nessa mina dourada, nessa mina preciosa onde encontramos várias pepitas de ouro. Essa oferta é mais uma pepita de ouro que nós encontramos para o nosso aprendizado, para possamos enriquecer no conhecimento da glória de Deus. Então vamos para cavar nessa mina de ouro? Abra aí sua Bíblia, vamos voltar para Levítico. Nós havíamos lido o capítulo 13. Agora vamos para o capítulo 14, que fala sobre leis acerca da cura do leproso. E olha, lá consta esta oferta. Como seria esta oferta que deveria ser apresentado ao sacerdote em testemunho da cura do leproso? Então, abra sua Bíblia, vamos ver. Provérbios, olha aí, confundindo. Levíticos, capítulo 14. Levítico 14, tá? E verso de 1... do verso de 1 a 4. Não, melhor, de 1 a 7. De 1 ao 7. Levíticos, capítulo 14, do verso de 1 ao 7. Vamos ver? Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Olha, foi o que Jesus falou. Leva a tua oferta ao sacerdote para lhe servir de testemunho da cura. Então, Jesus estava fazendo menção, mandando ele cumprir o que estava escrito. Então, verso 3. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote, examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada,
Então o sacerdote ordenará que, por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves limpas. Anota isso, olha isso aqui é importante, tá? Que seria de oferta. 2 aves limpas, tá? Pau de cedro, um pedaço de madeira de cedro, carmesim, ou seja, um pedaço de pano vermelho, e isopo. Um detalhe, no início do verso 3, este exame, como a pessoa estava leprosa, então ela estava impedida de entrar no arraial. Lembra que nós lemos lá no capítulo 13? Tinha que ficar fora do arraial. Como, mesmo estando curado, mas ainda não havia sido declarado, e era o sacerdote que declarava que a pessoa estava limpo. Declarava para o restante do arraial, para a sociedade. Então, o que prevalecia não era a pessoa dizer que ela estava limpa, era a palavra do sacerdote. Era o sacerdote que anunciava, olha, a pessoa está limpa, ela pode voltar para o convívio social. Então, o sacerdote, ele saía fora do arraial, porque a pessoa não podia entrar ainda. Então, o sacerdote saía fora do arraial para fazer o exame, para constatar se a pessoa foi curada ou não. Se o sacerdote constatasse a cura do leproso, então ele determinava que o curado então providenciasse. Agora ele já tem liberdade de entrar no arraial e conseguir esse material para servir de oferta. E a família ajudava. Então, que material? Como nós lemos, 2 aves limpas, ou seja, 2 aves sem defeito, 2 aves sem mancha, 2 aves em plena saúde. Não podia ter doença, não podia ser aleijada, tinha que ser perfeita. E essas aves tinham que ser também limpas, ou seja, não podia ter mancha na penagem. 2 aves limpas. Um pedaço de madeira, um pedaço de pano vermelho e isopo. Isopo era um tipo de arbusto, né, onde se tirava um galho, um ramo, e fazia parte desse ritual. E são os materiais. Agora vamos ver como que era feito a oferta, tá? Então no verso 5, tá? Mandará também o sacerdote que se degole, ou degolar, uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas. Então, degolando a ave, então se separava um vaso de barro de águas vivas, ou seja, água da fonte, água de ribeiro, não podia ser água parada. Água vivas dá a ideia de água corrente, água que se move. Então, quando você lê, em algumas passagens, fala de água viva, é água corrente, água que se move, é água da fonte ou de ribeiros. Não podia ser água parada. Então, pegava-se um vaso com essa água e o sangue dessa ave, a ave era degolada e o sangue, então, era guardado nesse vaso, nesse recipiente, junto com água viva, água corrente, água de ribeiro, água de fonte. Amém? Tá aí? Tá captando? Vamos ler o verso 7. E sobre aquele... Não, vou continuar aqui. Verso 6. Vou continuar aqui no 6. Tomarão a ave viva, o pau de cedro, o carmesim, o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave
que foi degolada sobre as águas vivas. Entendeu isso? Vou ler novamente. Verso 6. Tomará a ave viva, a outra foi morta. O sangue da outra foi colocado dentro de um vaso cheio de água. Tá ok? Então, tomará a ave viva, pedaço de madeira de cedro, o carmesim, que é um pano vermelho, e sopo, e os molhará. A água viva, os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. Então, pega-se a ave viva, enrola-se, vamos entender isso, enrola-se no pano vermelho junto com pedaço de madeira e de isopo. E com aquela água que estava dentro do vaso, junto com o sangue, porque o sangue foi derramado sobre a água viva, aquela água jogava então em cima da ave viva. A ave viva era banhada com o sangue da ave morta e com a água que estava junto ali. O sangue se misturou com a água, então era banhada. A ave viva era banhada com aquele sangue e com aquela água, enrolada no pano carmesim, junto com o madeiro e junto com o isopo. E o verso 7. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Então, com o restante da água e sangue que estava naquele vaso, o sacerdote pega, molha um pouquinho a mão e esparge 7 vezes sobre a pessoa que havia sido curada. Pega-se a ave viva e solta no campo. Então a ave viva tem liberdade. Então vamos analisar isso. O que isso diz respeito a nós? Nós precisamos entender o que Jesus certa vez diz: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Romanos, capítulo 15, verso 4, também diz: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, certa vez lá na igreja, dando estudo, eu falei sobre tipologia e simbologia. Tipologia de respeito a pessoas e simbologia de respeito a coisas, tá? De uma forma bem sucinta, aquela ave, ela tipifica a ave morta, a ave, lembra que foi 2 aves? Uma morreu e a outra estava viva. A ave morta, ela vai tipificar a pessoa de Jesus Cristo e o sacrifício de Jesus. A ave viva, ela tipifica o pecador. Então vamos aqui. Esse ritual aponta para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque foi lá na cruz do Calvário que Jesus nos purificou de todo o pecado. Esses elementos aqui dessa oferta, carmesim, ou seja, um pano vermelho, pedaço de madeira, isopo e sangue e água, estavam presentes no sacrifício de Jesus. Vamos analisar aqui, né? Vamos analisar aqui algumas passagens que nos mostram isso. Então, primeiro nós vamos para Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, verso 28. Primeiro elemento lá. Não, primeiro vamos colocar aqui sem uma ordem. Vamos
apontar os elementos. E o primeiro que eu quero analisar é o pano vermelho, ou seja, o carmesim, que é um pedaço de pano vermelho. E ele está presente aqui no sacrifício de Jesus. Mateus 27, verso 28 diz, 28, e despindo-o, cobriram com uma capa escarlate. Escarlate é vermelho. Uma capa escarlate. Lembra que a água era enrolada no pano vermelho? Jesus foi coberto, ou seja, enrolado também no pano vermelho. Coincidência? Não. É Deus apontando como seria. Outro elemento cadê aqui? Verso 32, Mateus 27 ainda, verso 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Ou seja, Jesus estava levando uma cruz para ser crucificado. Jesus foi pendurado no madeiro. Gálatas, no capítulo... deixa eu verificar aqui, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Tá? Se você quiser ir anotando as passagens para depois você conferir melhor. Tá? Gálatas, capítulo 3, verso 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado na cruz de madeira.